Deus seja louvado. Título desta palavra: Aprenda a dizer não. Prezados e queridos irmãos, vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13, que diz o seguinte: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que possais suportar. Prezados e queridos, lemos muitas passagens na Bíblia a respeito de pessoas e jovens que disseram não e mudaram o curso da história. A primeira que quero mencionar, talvez já tenham ouvido falar, o seu nome foi Vasti, e foi rainha da Pérsia, esposa de Assuero, que reinou da Índia até a Etiópia. E pensa numa riqueza que este homem tinha, e provavelmente nem sabia. Um dos monarcas mais ricos que já viveu, e ele deu uma grande festa que durou muitos dias. E no fim, provavelmente já bêbado, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse ali e dançasse para todos os seus convidados. E ela assombrou aquele grupo de líderes mundiais ao se recusar. Ela disse não. Eu não vou expor o meu corpo para estes homens. E ele mandou uma outra mensagem ameaçando que ela deixaria de ser rainha caso não obedecesse a sua ordem, e perderia seus confortos e bens materiais e toda a sua fama. Mas a sua resposta foi a mesma: não. E ela mudou a história, porque ela foi deposta como rainha e nada mais sabemos de Vasti. Mas por causa desta mulher, Vasti, Esther se tornou rainha e o povo judeu foi salvo. E até o dia de hoje, o povo judeu celebra um feriado porque uma mulher disse não. E a Bíblia, bendito é o nome do Senhor, naquele tempo abriu a porta para a salvação do povo judeu, porque ali naquela corte havia um homem maligno e era o primeiro-ministro do país, decidido a destruir e aniquilar os judeus. Agora a Bíblia tem muito a dizer a respeito de sensualidade, lascívia e depravação. E a palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos sensuais, e sensualidade significa apelar proposital, sentido físicos, para satisfação pessoal. Ou seja, lendo uma revista pornográfica ou assistindo um filme impróprio. E a Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais, da sensualidade que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra a alma e contra o seu espírito. E a Bíblia diz que devemos nos abster dessas coisas, ficar longe delas. Então a Bíblia ainda usa outra palavra, réprobo. Agora isso se refere a pessoas totalmente depravadas, de consciência mortas ou cauterizadas, que não sabem mais se controlar. Perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos capítulo 1, verso 28, lemos: por haver desprezado o conhecimento de Deus, diz que o próprio Deus os entregou a uma disposição mental
reprovável para praticarem coisas inconvenientes, ou seja, Deus desistiu deles, dizendo: vão à frente, gozem todas as depravações e toda a sensualidade que quiserem. Eu não vou perturbá-los, porquanto ainda não. Mas saiba que seus pecados os acharão e prestarão conta no dia do juízo. E Paulo escreveu ao jovem Timóteo, disse: também esses existem a verdade, homens de todos corrompidos, réprobos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitaram a Jesus Cristo por muito tempo, e que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito Santo de Deus lhes falasse, eles não conseguem ouvir. E é por isso que é importante, quando a pessoa, ainda jovem, aceite Jesus Cristo. É importante que venham a Cristo agora, que o Espírito Santo de Deus, por esta mensagem, está falando ao seu coração. Pois o dia pode chegar em que sua consciência já esteja morta e você não possa mais ouvir a voz de Deus. Esta mulher, Vaste, disse não. Mas Vaste, você vai perder o trono, vai perder suas riquezas, pode até perder a sua vida. Mas ela disse não. E qual é, meu irmão, a resposta ao ouvir esta mensagem? Qual é a sua resposta para aquelas coisas que são erradas? A mentira, a lascívia, a cobiça, o preconceito racial? Qual vai ser a resposta? Você vai disciplinar o seu corpo, vai permanecer firme às convicções que Cristo e a palavra de Deus ensina? Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual resposta? O que você vai escolher? Você tem uma escolha e é agora. Bendito é o nome do Senhor. Não deixe para amanhã. Sabe de uma coisa? Deus nunca vai forçar você a escolher. A Bíblia fala de um outro jovem chamado de Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as iguarias do rei, nem com o vinho dele, e nem bebia das suas bebidas. Agora, Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, e ele foi capturado e levado através de milhares de quilômetros na Babilônia, a quase 3.000 quilômetros de sua própria terra, sem aviões nem automóveis. Eram semanas de viagem, mas ele estava resolvido a servir a Deus. E não devia ter mais de 12 a 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levaram o cativo de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que aqueles jovens que não haviam defeitos e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, fossem ensinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. E para que ele queria usar aqueles jovens? Bendito é o nome do Senhor. Porque ele sabia que eles tinham um dom especial. E durante o tempo de treinamento, mandou que eles dessem os melhores vinhos e as mais finas iguarias e todos os confortos disponíveis da corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse não. Não quero o vinho do rei, eu não quero as iguarias do rei. Quero dormir no chão, se possível, numa cama no chão e não numa cama de penas.
Eu quero viver uma vida simples e também disciplinada. E que diferença, meus irmãos, dos que mal podem esperar pelo dia que possa sair de casa, se divertir. Mas Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse alguma coisa errada. Ninguém sabia se ele tivesse uma namorada e dormisse com ela, ou se embebedasse com o melhor vinho do rei, e ninguém ficaria sabendo lá em Jerusalém. E ele poderia ter se transformado ou se tornado muito popular, mas esse primeiro não, quando jovem, o preparou para o grande não, quando era primeiro-ministro da Babilônia, e até foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou sua fé no Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós nos contaminamos ao comer demais, ou a nos embebedarmos, ou a tomar drogas, ou gastando o nosso tempo precioso assistindo televisão ou indo ao cinema. Jesus declarou em Lucas capítulo 21, verso 34, acautelai-vos para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências das orgias e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós de improviso. O apóstolo Paulo disse: não disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E Pedro disse: porque passa o tempo, decorrido o tempo, para teres executado a vontade dos gentios, e tendo andado em dissoluções, concupiscências e em detestáveis idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar a nossa mente e também os nossos corpos, e disciplinar o coração pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia relata a história de um outro jovem chamado José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Faraó, Potifar. E Potifar tinha uma linda esposa, e José era forte e bonito. E a esposa de Potifar se apaixonou por José e o cobiçou e disse: deita-te comigo. E ele disse não. E acrescentou: eu não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo que tem aqui, exceto sua esposa, que é você. Não posso pecar contra o Deus dos meus pais. Ele estava longe de casa, lá no Egito. Quem saberia se ele fizesse isso? Mas disse não. E quando disse não pela última vez, ela o agarrou e ele fugiu dela, deixando sua capa, e ela começou a gritar, chamando os servos, dizendo: ele tentou me violentar, o que não era verdade. Mas Potifar acreditou e mandou que fosse lançado na prisão. E todos sabem da história, que ele foi para a prisão, e através de uma série de circunstâncias, ele depois se tornou o primeiro-ministro de todo o Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o guardou e o promoveu, porque José teve a coragem de dizer não quando foi tentado. Meu irmão, minha irmã, diga não ao pecado, e tudo
que não agrada a Deus e terás uma vida eterna no céu com Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito é o nome do Senhor. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado. Amém.